Glória a Deus. Abre comigo lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Diz assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. O que tu precisa, cara? Tá bom, cara, tá bom, não perde. Tá tirando minha atenção aqui. Jesus, a tua palavra foi lida. Pai, em nome de Jesus, que a partir de agora, que não seja eu, Tiago, falando, mas que seja o teu Espírito. Esconde o teu filho atrás da cruz, para que de mim não saiam palavras humanas, mas aquilo que está no teu coração, em nome de Jesus, amém. Deu? Obrigado. Pode sentar, fica à vontade aí, gente. Do nada eu vi um vulto aqui atrás, aqui, cara. Eu falei, que é isso, cara? Parecia um troço. Gente, deixa eu te falar. Vocês estão numa série de mensagens, né? Falando sobre adoração. E o tema que me foi solicitado foi planejados para agradar a Deus, né? Então nós cremos que todos nós fomos planejados por Deus para um propósito, e um dos propósitos que nós fomos planejados é para agradar a Deus, né? A palavra agradar, ela quer dizer contentar, satisfazer, causar prazer, né? Quando nós queremos, por exemplo, quando nós amamos uma pessoa, quando nós estamos apaixonados por uma pessoa, quando nós gostamos de uma pessoa, tudo que a gente faz é para agradar essa pessoa, é para demonstrar o mínimo do nosso amor para essa pessoa. Então nós criamos muitas vezes alguns métodos e nós criamos algumas situações para que de alguma forma a gente demonstre o nosso amor para essa pessoa que a gente ou só gosta, ou a gente é apaixonado, ou a gente ama essa pessoa. Então todos nós, como nós somos planejados para agradar a Deus, todos nós temos dentro de nós algo extraordinário, que é a necessidade de adorar alguém, a necessidade de adorar algo. E se a gente não adora ao Deus verdadeiro, se nós não estamos adorando a Deus, o Deus Criador do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, né, o médico dos médicos, se nós não adoramos a esse Deus, nós criamos algo e que nós desejamos adorar. Então, eu nunca vou esquecer quando eu conheci a Pamela. Uma vez quando eu notei que eu estava gostando dela, do nada eu percebi, estou gostando dela. Do nada, eu percebi que eu estava gostando dela. Então, quando eu percebi que eu estava gostando dela, eu abri o meu coração para ela, eu falei para ela, eu acho que eu estou gostando de ti, eu não sei o que está acontecendo, tal. E todo mundo percebia. Na verdade, as pessoas que estavam ao nosso redor, a maioria da galera, já percebiam que existia algo. Por quê? Porque de alguma forma eu queria demonstrar para ela, e eu demonstrava também para as pessoas o meu sentimento por ela. Quando eu apenas gostava dela, as pessoas notavam o que eu sentia por ela. Quando eu apenas gostava dela. Mas passou um tempo em que não era só um sentimento de gostar. A partir de um tempo, passou um tempo e eu passei a me apaixonar por ela. E as pessoas notavam que não era só um sentimento de gostar, que eu passei a me apaixonar por ela. E a partir desse momento em que eu me apaixonei e também ela se apaixonou, as pessoas notavam esse sentimento, e esse sentimento ele foi crescendo até que ele se tornou amor. Então a gente começou a se amar, e eu comecei a amar ela, e ela começou a me amar. E o mais incrível de tudo, as pessoas notavam que a gente não só se gostava, mas a gente já se amava.
está entendendo onde eu quero chegar? Quando nós somos planejados por Deus, a motivação de Deus sempre foi, sempre vai ser, do Antigo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, é Deus fazendo algo para que eu e você não apenas ame Ele só de palavras, mas também de atitudes, que as nossas atitudes reflitam nas pessoas aquilo que realmente a gente sente por Ele. O mais interessante é que quando nós amamos Jesus, cara, quando nós amamos a Deus, é impossível você amar a Deus, amar Jesus, e isso não refletir nas pessoas. É impossível. Se você não consegue refletir o seu amor por Jesus para as pessoas, provavelmente você não ama Ele. Quando as pessoas não vê que as suas atitudes, que o seu caráter, que aquilo que você é, que aquilo que você faz, que aquilo que você planeja, que na sua vida, no dia a dia na sua vida, não reflete o seu amor por Ele, provavelmente, no meio do caminho, você se confundiu entre amar a Ele e entre idolatrar a Ele, ou se aproximar dEle por interesse, ou por alguma coisa, algum outro motivo. Então eu quero compartilhar com vocês algo muito simples, e eu quero que você entenda comigo que tudo que eu vou falar aqui, eu quero trazer 3 exemplos de pessoas que foram criadas, né, de um povo que foi criado, foi planejado para agradar a Deus, mas no meio do caminho eles se perderam nessa adoração, se perderam nesse agradar, e eles criaram métodos para que essa adoração fosse uma adoração verdadeira, mas na verdade não era. A primeira delas está lá em Êxodo 32, o verso 1 ao 6, diz assim: vendo o povo que Moisés não desceu logo da montanha, foi ter com Arão e disse-lhe: olha, faz-nos ídolos, para que tenhamos deuses que nos guiem, pois não sabemos que foi feito desse Moisés que nos tirou do Egito. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro, levaram a Arão. Ele recebeu e os fundiu, transformou tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe forma de um bezerro. Repita comigo: um bezerro de ouro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou o altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá festa dedicada ao Senhor. Verso 6: na manhã seguinte ofereceram um holocausto, sacrifício de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a farra. A motivação desse povo era criar algo, era criar um método, era criar um bezerro, era criar algo em que eles pudessem adorar. Moisés tinha subido ao monte, lá ele recebeu a tábua com as leis e tal, e toda a história que a gente conhece. Mas nesse trajeto em que ele foi e deixou o povo pela responsabilidade de Arão, o povo começou a se corrompeu, o povo se deixou levar, e aquela adoração que era para ser apenas para o Deus de Israel, o Jeová, o Deus de tudo, o Deus criador do céu e da terra, passou a se tornar uma adoração falsa, aonde eles levantaram outro Deus, que era um bezerro de ouro, que eu quero trazer para vocês, que esse bezerro de ouro, ele representa o quê? A farra, ele representa os prazeres da carne, ele representa a carnalidade, porque esse povo, ele pega e levanta esse altar, levanta esse Deus, que era um bezerro, e quando Moisés volta, o texto continua dizendo que esse povo estava todo pelado, tudo bêbado, dançando em volta desse bezerro e adorando ele. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes eu e você nos perdemos no que realmente é adoração.
E nós achamos e criamos métodos para algo em que nós não é aquilo, a essência da adoração está dentro de nós, mas nós precisamos centralizar ela naquilo que realmente é verdade, naquilo que realmente importa, naquilo que realmente precisa, naquele único que é digno de toda e qualquer adoração. Nós não precisamos tocar em algo para saber que ele existe. Nós não precisamos ter um amuleto para saber que Deus é fiel. Nós vivemos, e a fé faz com que eu e você vivamos coisas que nós que outros deuses não poderiam nos abençoar. Se eu perguntar para todos aqui, sem exceção dentro desse ambiente, eu creio que todos aqui já tiveram algum tipo de experiência com Deus. Eu creio que Deus já fez algo por você. Eu creio que em algum momento da sua vida Deus falou com você, Deus tocou você, Deus mudou algo em você, Deus curou você, alguma coisa Ele já fez. Alguma coisa Ele já fez por você. Mas deixa eu te falar, você precisou adorar algo, você precisou idolatrar algo para que isso acontecesse? Não, óbvio que não. Pela fé nós fomos sarados, pela fé em Cristo Jesus nós temos tudo que nós precisamos, pela fé naquele que nos criou, pela fé no Criador nós temos tudo que nós necessitamos. Por isso que nós não precisamos criar algo para chamar a atenção dEle, para que Ele nos abençoe. Nós somos abençoados porque nós cremos nele, e nós crendo no Filho dEle, nós temos todas as coisas, nós podemos tudo que nós necessitamos. Esse povo não entendeu isso, esse povo achava, e o texto nos mostra que esse povo não, desde o princípio, não adorava ao Deus verdadeiro. Eles pegaram Moisés como ídolo, Moisés como Deus. Tanto é que quando Moisés se isentou, eles foram lá e criaram um Deus. Então a primeira adoração que eu quero compartilhar com vocês, que muitas vezes a gente se perde no meio disso, e o nosso coração ele se corrompe, é pela adoração aos prazeres da carne. Eu não sei quais são os prazeres da carne que está confundindo você e está fazendo com que você ache que isso agrada a Deus. Entenda algo, tudo que nós vamos fazer na nossa vida precisa glorificar a Deus de alguma forma. Martinho Lutero falou uma vez que um sapateiro, um homem que fabricava sapatos, chega para ele e pergunta: Lutero, eu sou apenas um sapateiro, o meu propósito de vida é fabricar sapatos, como posso glorificar a Deus fabricando sapatos? Lutero respondeu para ele: faça o melhor sapato que você puder, com a melhor matéria-prima que você puder, com o preço mais justo que você puder, e isso vai glorificar a Deus. Tudo que você tem, tudo que você faz, você pode glorificar a Deus. Você pode de alguma forma, o Jorge e a sua esposa, vocês fazem bolo, ok? Né? Faz bolo. Como você glorifica a Deus com aquilo que você cria? Você sabe. Muitas vezes Deus já te abençoou por algo que você agradou a Ele, fazendo aquilo que você faz. Então, os dons que nós temos servem para uma coisa: glorificar a Ele. E a nossa adoração precisa estar centralizada naquilo que realmente importa. Segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês, está lá em Gênesis capítulo 11. A segunda adoração é a adoração que se corrompe, é através de métodos e regras. Nesse texto, não vou ler ele, que ele é muito grande, mas ele conta a história de um povo em que eles se reuniam e eles falavam na mesma língua, e eles começaram a criar um método para agradar a Deus. Eles começaram a criar um método para chamar a atenção de Deus, e no fundo eles achavam que realmente isso iria agradar a Deus, iria glorificar a Deus, iria engrandecer o nome de Deus. Mas na verdade a motivação deles não era essa. Na verdade a motivação deles estava totalmente corrompida, porque desde a fundação da Torre de Babel ela já tinha dado errado. E a prova disso é que no Antigo Testamento a única construção, a primeira construção e única construção feita por tijolos foi a da Torre de Babel.
A Torre de Babel foi ali, em Gênesis 11, que foi criado o método chamado tijolo. Não existia tijolo naquela época. Foi lá que eles descobriram o tijolo. E aí deixa eu te perguntar, todas as construções do Antigo Testamento eram feitas por rochas. Todas as construções que Deus mandava construir era com rochas. E quem faz a rocha? Vão comigo. Quem faz a rocha? Deus. Não tem como o homem criar uma rocha. A rocha ela já existe. Mas e o tijolo? Quem faz o tijolo? O homem. O próprio homem, um oleiro, um ser humano, um pecador, um falho, ele se senta ali e ele faz o molde. Então, nesse segundo método de adoração que eu quero compartilhar com vocês, é que muitas vezes nós criamos métodos para tentar chegar até Ele, nós criamos métodos para agradar a Ele. Então o texto continua dizendo que o próprio Deus desce e vai olhar o que está acontecendo, e através que ele entende a motivação daquele povo, que a motivação deles estava errada, ele faz com que haja aquela confusão. E aí que vem o nome Babel. Babel, o significado dela é confusão, é discussão, é folia, é desordem. Então aí que vem o nome Babel. Por isso que muitas vezes eu e você, nós precisamos diariamente sondar o nosso coração e ver: será que eu não estou criando métodos para agradar a Deus? A religião, ela escraviza tanto uma pessoa, que ela faz com que essa pessoa, a motivação da religião é exatamente a do tijolo, é deixar todo mundo quadradinho, todo mundo igual, todo mundo dentro daquele quadrado, todo mundo igualzinho um ao outro, que se você não tem esse formato, você não é bem-vindo nesse lugar. Se você não é dessa forma, não tem nada a ver com isso. Isso não tem nada a ver com adoração, isso não tem nada a ver com agradar a Deus. Deus te ama como você é, Deus ama você do jeitinho que você é. Pode ser que existem algumas coisas que Deus precisa moldar dentro de você, precisa, eu também preciso, todos nós precisamos, mas deixa eu te falar, não há nada que você possa fazer para Ele te amar mais, para Ele te amar menos. Não há nada que você construa para que Ele te aceite mais, te aceite menos. Ele te aceita, Ele te ama, Ele ama você como você é, ponto final. Então muitas vezes nós temos que sondar o nosso coração diariamente, para que a gente não se corrompa e ache que Ele só nos aceita se nós estamos servindo a Ele, que Deus nos ama mais, nos ama menos porque eu sou servo na obra dele. Deixa eu te falar, filhão, olha só, com todo respeito, Deus não precisa de mim e de você para que a obra dele aconteça. Não precisa. Ele nos dá a oportunidade de ser servo no reino dele, para que a gente se encontre, porque é servindo aos irmãos, é servindo na comunidade, é servindo na igreja que nós descobrimos o nosso chamado, é servindo aos outros, é amando os outros, é auxiliando os outros que nós descobrimos o nosso propósito. Mas isso não existe uma lei em que você é obrigado a servir. Isso é questão de chamado. Eu e minha esposa, nós somos pastores integrais, nós vivemos para a obra. Nós recebemos uma ajuda de custo para a gente viver para a obra, para a gente cuidar de gente. Mas nem todo mundo tem esse chamado, nem todo mundo tem. Eu converso com alguns empresários lá em Balneário, os caras ficam doidos. Eles falam: não, isso aí tem que ser chamado mesmo, porque, cara, para mim não, isso aí não dá certo. É exatamente assim, porque cada um foi criado de um jeito, cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu chamado. De repente você olha para alguma pessoa que se entrega dessa forma, que vive a obra, que vive o chamado, que vive o seu propósito, e você critica. Mas você não pode criticar, sabe por quê? Porque você foi diferente, ponto final. Você não pode criticar, porque cada pessoa tem o seu chamado, cada pessoa tem o seu propósito. Então viva aquilo que Deus tem para você. Para de inventar moda, para de inventar método, para de criar construções para chamar a atenção dele. Você não precisa disso. Você precisa amar ele com todo o seu coração. Você precisa fazer com que tudo que você faça reflita ele. Se o seu vocabulário não agrada a Jesus, cara, deixa ele transformar a tua boca.
Se as tuas palavras não agradam a Jesus, não adora Ele, deixa Ele transformar seus lábios, sua língua. Se você tem o costume de falar mal dos outros, deixa Ele transformar sua língua, cara. Porque o que mais traz divisão na igreja é fofoca. O que mais traz divisão numa igreja é a pessoa olhar e apontar defeitos uns dos outros. Você gostaria que as pessoas apontassem seus defeitos? Porque você tem, e não são poucos. Provavelmente a gente aponta os defeitos dos outros porque os nossos são bem escondidos. Mas e se Jesus quiser te expor? Você ia gostar? Mas Ele não faz isso. Jesus não expõe ninguém para envergonhar. Jesus muitas vezes Ele nos dá um toque para que a nossa vida seja transformada e honre e glorifique o nome dEle e agrade a Ele. As suas amizades, será que as suas amizades glorificam Jesus? As pessoas que você convive agrada ao coração dEle? Não sei. No seu trabalho, você glorifica Jesus? Porque muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente não glorifica a Deus, mas chega aqui em cima, pega um microfone na mão e acha que tudo muda. Nada muda. Aqui a gente só expõe aquilo que a gente vive. Pega um instrumento e acha que isso é adoração. Adoração não tem a ver com o instrumento. Adoração tem a ver com o coração que ama o Senhor e faria de tudo para que o nome dEle seja glorificado. Então Ele te dá um dom que faz parte de um instrumento. Mas se isso aqui não existir, acaba o culto? Acaba a adoração? Não. Porque eu e você amamos Ele, mesmo sem um instrumento, sem um microfone na mão. E tudo que a gente puder fazer, se a gente tiver que levantar a voz, sem um instrumento aqui dentro, sem uma caixa de som, nós vamos levantar a nossa voz, porque nós não precisamos de som, não precisamos de instrumento, não precisamos de uma luz, não precisamos de nada, porque tudo que nós precisamos é que o Espírito dEle fale ao nosso coração, e aviva o nosso coração, e centralize a nossa adoração, para aquele que é único, que é digno de toda a honra, de toda a glória, e de todo louvor. Terceiro método e último que eu quero compartilhar com vocês infelizmente, é o mais comum e é o método em que hoje em dia o diabo mais usa para confundir bênção, né, com o esforço humano. Existia um povo lá em 1 Reis 18 que se corrompeu. Em algum momento eles se atrapalharam. Eles foram planejados, eles foram criados para agradar a Deus e para honrar o nome de Deus e glorificar a Deus, mas em algum momento eles se perderam. Então esse povo começa a adorar um outro Deus chamado Baal. E Baal, para quem, né, muitas vezes a gente ouve falar, ele é o Deus da fertilidade, mas ele também é o Deus do clima, conhecido como Deus do clima. E por que eu digo que esse povo se confundiu? Porque eles achavam que era o Deus Baal que abençoava eles. Por que eles começaram a adorar Baal? Porque segundo eles, Baal era o Deus que mandava chuva do céu, mandava sol, né? Quando eles precisavam, naquela época, naquele tempo, as economias daquela região, ela era totalmente voltada para as plantações, para as colheitas, e aquilo que dava dinheiro para eles eram as colheitas. Então eles começaram a adorar Baal, porque ele mandava chuva do céu quando eles precisavam, mandava sol quando eles precisavam. Segundo eles, era esse Deus que mandava. Mas a prova de que não tinha nada a ver com Baal, a prova de que não tinha nada a ver com isso, é que quando Deus manda Elias chegar lá e dizer assim: ei, para com essa palhaçada aí,
Vou fazer um desafio para vocês e tal. E aí vocês conhecem a história que Deus manda fogo do céu e queima todo o holocausto e tal. E todo aquele povo que adorava Baal, que conhecia, que adorava o Deus que não era o Deus verdadeiro, passa a adorar o Deus verdadeiro. E todos começam a falar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas por que eu estou te dizendo que eles se corromperam? Porque eles achavam que era aquele Deus que abençoava eles. E a prova que não era que quando Deus deu a ordem para Elias dizer para eles que haveria seca naquele lugar, houve. E é a prova de que quem mandava na estação, quem mandava no clima, não tinha a ver com Baal, tinha a ver com o próprio Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus que nós adoramos. Então todo aquele povo passa a adorar ao Deus verdadeiro, mas primeiro eles tiveram que se corromper. Eles se corromperam. Por algum motivo eles adoraram a um Deus Baal, que ele tipifica Mamon hoje em dia, que é um demônio que tem tudo a ver com dinheiro. Tudo é voltado ao dinheiro. E muitas vezes é na avareza, ou muitas vezes na sequidão. De repente, quando a gente adora a Mamon, a gente ou perde tudo, gasta tudo, ou a gente quer cada vez mais. As duas comparações que eu falo, que eu uso de exemplo para ficar mais claro, que Mamon age, estilo Tio Patinhas, para quem conhece. E a segunda delas é o Round 6, aquela série. Quem não sei se todo mundo já viu. Se não viu, já vou avacalhar aqui, já vou dizer como é que é. Round 6, a pessoa, para participar do jogo, para entrar no jogo, ela tinha que estar totalmente endividada. Ela tinha que estar totalmente na lama, ela tinha que estar devendo para a agiota e para todo mundo, para ela poder entrar no jogo. E quando ela entra nesse jogo, esse jogo ele oferece muito dinheiro em cada partida. E cada partida muitas pessoas morrem. E esse pessoal que entra, eles não querem sair, porque eles estão focados no dinheiro. Então que custe a vida de pessoas, mas eles estão focados no dinheiro. Essa é uma das vertentes de Mamon. Ele faz com que você gaste até o que você não tem. Ele te leva até a falência. E a segunda vertente é a do Tio Patinhas, que é quem? Aquele que olha para o dinheiro, é aquele que quer mais dinheiro. Ele já tem bastante, só que é só dele. Ele não abençoa ninguém, ele não semeia na vida de ninguém, ele não abençoa a igreja. Ele acha que igreja é para sustentar pastor. Ele acha que tudo que passa na mão dele é dele, porque é esforço dele, porque eu trabalhei. Deixa eu te falar, se não fosse Deus te dar um emprego, irmão, tu nem tinha salário, não tinha nem de onde tirar uma semente para ofertar. Tu acha que Deus precisa da sua semente para sustentar a obra dele? Se Deus resolveu o maior caos do mundo, que era a nossa ida garantida para o inferno, Ele manda o Filho dele, Ele dá o Filho dele, Ele oferta o Filho dele, a vida do Filho dele, por amor a mim e a você. Tu acha que Ele precisa? Ele não precisa, mas Ele nos dá a oportunidade de fazer parte disso. Ele nos dá a oportunidade de fazer parte dessa comunidade. Se eu perguntar para vocês quantos casais já estavam se separando, mas por conta desse lugar você foi abençoado, por causa dessas portas abertas você foi abençoado. Quantos jovens, quantos adolescentes, quantas crianças, quantos jovens e adolescentes já tentaram tirar sua própria vida, já pensaram em se matar, mas um dia você chegou até esse lugar e você ouviu algo que fez sentido para a sua vida e mudou toda a sua história. Nós podemos fazer parte disso quando nós centralizamos e colocamos Jesus no seu devido lugar. Tem uma música que uma vez Deus me deu, que algumas pessoas conhecem, que ela fala que tu não mereces ser traído, tu não mereces ser trocado, ninguém é melhor do que tu. Porque tudo que a gente precisa, gente, é que Jesus esteja no centro de toda a nossa vida.
se Ele não for o primeiro do nosso dia, se Ele não for o último do nosso pensamento, nós já nos corrompemos para esse mundo. Jesus, Ele não é um estilo de vida. Jesus, Ele é tudo que você precisa. Jesus não é uma modinha. Jesus é o que pode mudar tudo na sua casa. Jesus é aquele que pode trazer paz aonde não existe mais paz. Jesus é aquele que pode trazer alegria quando você não consegue se alegrar com mais nada. Jesus é aquele que traz sentido à vida de pessoas que não vê mais sentido na vida. E é por isso que nós adoramos a Ele. Não é porque Ele pode nos dar um carro, não é porque Ele pode nos dar uma casa, não é porque Ele pode nos dar mais dinheiro, não é porque Ele pode nos dar prazer. Nós adoramos Ele porque Ele já fez tudo que Ele tinha para fazer. Se Jesus não nos abençoasse com mais nada daqui para frente, mesmo assim, nós continuaríamos adorando a Ele e agradando a Ele, porque o que Ele já fez por nós nunca pode ser esquecido. Se coloca de pé, por favor. Pode apagar as luzes, por favor? E a banda vem comigo. Um dia Jesus chega numa casa e nessa casa ele recebe uma mulher, chega uma mulher até ele, em que essa mulher tem uma expressão de adoração. Presta atenção nisso. Muitas vezes Deus vai te levar a ter alguma expressão de amor por Ele, alguma expressão de gratidão por Ele. Ele vai fazer com que você expresse o que você sinta por Ele. E isso é algo vem de dentro. Não é algo que eu vou falar para você fazer e você vai fazer, mas é algo que vem de dentro, você apenas vai sentir. Você já viu em alguns momentos, em alguns moveres, pessoas que do nada começam a dançar? Pessoas que começam a levantar sua voz e adorar. Quando nós levantamos as nossas mãos em adoração, é uma expressão, é a forma que a gente expressa a nossa adoração. Muitas vezes a gente se ajoelha, outras vezes a gente deita no chão, muitas vezes a gente faz algo, mas é uma expressão, é uma forma de se expressar. Muitas vezes a gente pega uma oferta e abençoa a vida de alguém, é uma expressão, é algo que Deus move o seu coração para fazer. Não é alguém que te pede, não é alguém que te obriga, mas é o próprio Espírito Santo dentro de nós, que faz com que eu e você, de alguma forma, expresse o nosso amor por Ele. E essa mulher, um dia Jesus está nessa casa, e essa mulher, ela chega até ele, ela se atira nos pés dele. Eu imagino que ela se joga aos pés dele, e ela oferece a ele um vaso de perfume muito caro, um vidro de perfume muito caro. E essa foi a forma que essa mulher, no momento, expressou o seu amor por ele, expressou o quanto ela era grata pelo que ele já fez por ela. Essa é uma forma de demonstrar o amor que ela tinha por ele. Em um outro texto, uma outra mulher, homens, provavelmente pessoas com um poder aquisitivo muito maior do que o dela, começam a trazer suas ofertas à frente e começam a ofertar de repente grandes valores, mas essa mulher tão simples chega diante do gasofilácio e larga uma moeda, que era tudo que ela tinha. Presta atenção em mim aqui, que era tudo que essa mulher tinha. Essa foi a forma dela expressar a gratidão dela pelo que Jesus já tinha feito por ela e pelos outros. E Jesus olha aquilo e ele fica impressionado, e ele honra ela diante dos homens. Mas ela teve uma expressão. Por que muitas vezes
eu e você, em momentos que é para nós expressar o nosso amor por Ele, nós ficamos apáticos, nós ficamos assistindo coisas, sendo que não é o momento de você assistir nada, é o momento de você adorar, é o momento de você entregar tudo que você tem, tudo que está dentro de você. Pode ser até mesmo pecados. Pode ser que é o momento de você entregar e colocar para fora a sua gratidão pelo que Ele já fez pela sua família, pelo que Ele já fez por você. Eu não sei o que é, mas enquanto esse louvor toca, eu quero orar pela sua vida. E eu queria que em algum momento, sim, em algum momento, você, ouvindo essa palavra, você viu que realmente em algum momento você possa ter se confundido com o que realmente é adoração, com o que realmente você pode ter sido levado, pode ter sido levado para esse lado de achar que você precisava fazer algo para Deus te amar mais, te amar menos, para você ser aceito por Ele, para você chamar a atenção dEle. Se de repente em algum momento você achou que você precisava criar métodos ou criar coisas para expressar sua adoração a Ele,